Olha só, tudo isso é muito interessante. Se eu não fizer intervenção, eu fico aqui aplaudindo. Só eu preciso fazer algumas falas. O pessoal vem perguntando, tal, para interagir e de repente fazer algumas perguntas que talvez fiquem na mente de muitos. Nós estávamos primeiro na Constituição de 1822, que foi a primeira Constituição, né? Depois, de 1824, né? Desculpa, 1824, a primeira Constituição. E aí, depois nós tivemos 1891, 1934, as constituições foram mudando. Então, o que nós conhecemos hoje como República Federativa do Brasil, com os Estados-membros, município, Distrito Federal e União, não era assim a época ainda que nós estamos falando, que nós não chegamos ainda na criação das guardas civis dos estados, né? Isso. Então, uma coisa curiosa do período imperial que a gente tem que ver sobre as instituições. Os municípios, isso daí vai refletir nas constituições posteriores. Os municípios, eles tinham o seu poder. Então, se você encontrar um município, uma capital consolidada, você vai ver no brasão dela 5 colunas, 3 inteiras e 2 meia. Não sei se você já reparou isso. Nunca reparei. Isso, e municípios menores tinham 2 ou 1 coluna. As que tinham as 5 colunas efetivas, ou seja, as 3 visíveis e as 2 pela metade, em verdade, você vê são 8 colunas. Imagine, você vê de frente 3 colunas estão atrás, e as 2 de meio são 8 colunas. Se você observar o cap tradicional, ele tem 8 pontas, que ele simboliza essas 8 colunas. Então, quando você vê de frente, você vê 3 colunas e 2 meias. Mas não era só simbolizar algo. Ele tinha algo maior, ele falava algo. Ele falava que aquele município era consolidado, tinha os seus 3 poderes. Dentre dos 3 poderes, tinha o juiz de paz, nós tínhamos a Câmara Municipal. Então, ela tinha uma autonomia maior que os outros municípios que tinham menos poderes. Consequentemente, em 1834, existindo já as guardas municipais, em 1834 foram autorizados municípios que não tinham os 3 poderes a constituírem as suas polícias municipais nos moldes das guardas municipais. Quando a gente chegar agora na Constituição da República, um pouquinho antes da República, nós vamos encontrar uma tentativa do nosso imperador de criar a guarda cívica. Tentativa é modo de dizer, ele criou, mas efetivamente ela acabou não tendo aquela atuação que deveria para conter a perda do império. Deixa eu Então, só pegar a parte sobre essa guarda cívica. Posso? Me permite? pode. Olha só, a guarda de Santa Bárbara do Oeste, em 1893, eu fiz um estudo sobre a história da guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste. A lei número 7 de Santa Bárbara do Oeste, de 1893, cria a guarda cívica de Santa Bárbara do Oeste. Mas criou e nunca foi dada funcionalidade a ela. Tanto que a gente podia contextualizar também com as guardas com as guardas de jardim, a guarda de jardim que foi criada em Recife, que é do mesmo ano acho que de 1893. Só essa parte. Aí que está interessante. Nós tivemos, 1866, a guarda urbana. A guarda urbana foi para preencher os claros deixados pelas guardas municipais e polícias municipais que iam para o campo de batalha. Então, a Polícia Civil passou a constituir a guarda urbana, tinha o inspetor de quarteirão, tinha toda aquela história que a gente conhece até hoje. Quando as guardas voltaram dos campos de batalha, elas reassumiram essas atividades. Daí, o imperador, quando ele está perdendo o império, ele cria a guarda cívica. Os municípios não são como hoje, tipo, eu estou falando contigo agora, eu estou falando de Curitiba e em Piracicaba, isso? Santa Bárbara do Oeste. Santa Interior de Bárbara São do Oeste. Paulo. Mas o Brasil e o mundo estão vendo nós conversarmos. Isso. Antigamente acontecia o seguinte, existem as proclamas nos cartórios justamente por causa disso.
porque você assinava um documento hoje e você tinha que dar conhecimento a toda a coletividade. E esse conhecimento era pelo meio de imprensa e encaminhando. Então, as informações elas demoravam para chegar. Quando chegava, chegou no interior de São Paulo. Foi fundado no interior de São Paulo, 3 anos depois que efetivamente tinha sido criado na capital do Império. E daí o que acontece? Logo após a criação delas, 1905, a gente vai encontrar a palavra agora Guarda Civil. Porque daí os estados, retomando aquela função que tinha da guarda urbana, as polícias civis passam a criar as suas guardas civis metropolitanas. Mudou o nome, mas é a atuação semelhante à guarda urbana, que era a atuação da guarda municipal. Então, para a gente ver uma coisa curiosa, assim, a questão da guarda municipal, da guarda urbana, da polícia municipal, da guarda cívica, da guarda civil, a guarda civil metropolitana e outras nomenclaturas de guarda. Por isso que a Lei 13.022 consagrou a possibilidade de usar qualquer denominação nesse sentido, respeitando justamente essas histórias. Perfeito. Então nós temos ali a Guarda de São Paulo, a Guarda Civil de São Paulo, antes de se juntar com a Força Pública e surgir a Polícia Militar. Inclusive eles mantêm ainda uma vez por ano uma comemoração, porque eles se tornaram policiais militares, um almoço. Eu tive a honra de participar com guardas civis daquela época. Muito legal mesmo. E isso no ano passado. E, então, a Guarda Civil de São Paulo, que era de São Paulo, ela acho que é datada de 1926. Eu não tenho certeza se é realmente 1926, mas creio que sim. Quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, os guardas civis que foram, eles eram guardas civis dos estados. É meio confuso essa situação. Veja só, aqui no Paraná, 1896 tem o Código de Postura do Município falando sobre a Guarda Municipal. 1910 tem uma legislação que trata sobre a escolha do distintivo do Guarda Municipal pelo prefeito. 1911 nós temos a instituição da Guarda Civil Metropolitana do Estado do Paraná, criada em 25 de novembro de 1911, subordinada à Polícia Civil. Nós vamos encontrar tanto a Guarda Municipal de Curitiba quanto a Guarda Civil trabalhando juntas. E nós temos ainda um terceiro corpo policial, que é o corpo criado pelo nosso primeiro presidente da província em 1854, que é a Força Pública. Então, nós temos 3 instituições, a Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana e a Força Pública. 1937, você vai encontrar uma coisa curiosa aqui no Paraná. Então, para a gente chegar em São Paulo, nós vamos encontrar os guardas civis metropolitanos executando a mesma atribuição de trânsito dos guardas municipais e requerendo na justiça o direito à equidade, à igualdade salarial em razão do exercício da função ser a mesma. Nossa. Um era uma força estadual, o outro era uma força municipal. Em 37 nós vamos ter uma Constituição e ela vai começar a diminuir o poder do município. Então, a de São Paulo, eu não sei precisar se foi a Guarda Civil Metropolitana ou se foi a Guarda Civil de São Paulo, ou seja, se foi a estadual ou a municipal, que foi integrar o Corpo de Exército do general Zenóbio. Porque Zenóbio, quando era tenente-coronel no Rio de Janeiro, ele comandou em 37, ele comandou a Guarda Municipal. Então, se ele comandou a Guarda Municipal em 37 no Rio, é possível que a de São Paulo seja também a mesma Guarda Civil. 32, eu sei que Zenóbio comandou, através de um corpo, quando ele era capitão, ele utilizou um corpo da Guarda Municipal, o corpo que eu digo, uma tropa da Guarda Municipal, ou Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ele utilizou esse corpo para conter a Revolução Constitucionalista.
Então, nessa situação é meio complicado, porque as nomenclaturas se misturam. E justamente não dá para precisar, porque São Paulo é uma capital grande, maior que Curitiba naquela época principalmente, e eu creio que Aham. existissem essas duas forças trabalhando da mesma forma que no Paraná. Perfeito. No Museu do Crime em São Paulo, na Acadepol, tem o uniforme, tem algumas coisas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. E, claro, aí uma pesquisa de Wikipédia que diz que foi essa Guarda Civil do Estado. Mas é interessante este resgate histórico para que a gente vá percebendo que o Brasil sempre mudou as constituições, elas sempre foram mudadas depois de grandes acontecimentos históricos. Por exemplo, 1822, descobrimento, independência do Brasil, né, no dia 7 de setembro. Aí nós tivemos, em 1824, a primeira Constituição. Depois, a proclamação da República em 1889 e a primeira Constituição em 1891 pós. Então, sempre tem um caso, alguma coisa acontecendo de muito importante para mudar a Carta Constitucional. E aí as guardas municipais, elas sempre sobreviveram, porque a proximidade é que as pessoas moram nos municípios. Então, a proximidade para se proteger é o conhecimento do território. Isso sempre foi algo importante. Talvez se deva a isso a sempre a existência de um corpo de segurança municipalizado.